Livro do profeta Isaías, capítulo 54, verso 2. E aí, Isaías 54, 2. Acharam? Posso ler? Diz o seguinte: aumente a sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, e não faça economia nisso. Estique as cordas e firme bem as estacas. Amém? É forte. Quando a gente lê essa passagem do profeta Isaías, e hoje quando eu estava orando, minha semana foi bem intensa de trabalho, e eu disse: Senhor, domingo é ceia, traz uma palavra reveladora ao nosso coração. E o Senhor, Ele começava a falar ao meu coração: é tempo de esticar. Eita, Jesus. É tempo de preparo. É tempo de preparo para a igreja. E aí eu já comecei a ficar arrepiada. Misericórdia. Porque essa semana foram várias palavras em cima, não desse texto, mas de textos paralelos, mas dizendo para que nós nos preparemos. A gente sabe disso. Mas quando vem de Deus dizendo: se prepare, igreja, que eu estou chegando. Desperta, igreja, porque eu estou batendo na porta. Foi até cantado aqui, né? Não se venda por um prato de lentilha. Eita, Jesus. É forte hoje a palavra. Mas é uma palavra de edificação para a nossa vida. É uma palavra do próprio Pai para o nosso coração. Porque sabe quem conhece melhor o nosso coração? O nosso Pai. Ele conhece, Ele sonda. Ele sabe quando você está triste. Ele sabe quando você está alegre. E parece que muitas vezes, quando você está precisando, porque o ser humano, ele às vezes tem uma necessidade, vamos dizer assim, de reconhecimento, uma necessidade de ser notado, uma necessidade de ser visto, de ser elogiado, e alguns outros sinônimos desses. Às vezes a gente precisa. Mas por que precisa? É porque está faltando algo para ser preenchido dentro de nós. Porque quando o nosso coração está totalmente cheio da presença de Deus, da unção do Espírito, nada mais dessas coisas, elas nos incomodam. Entendam o que eu estou dizendo, entendam o que eu estou falando, mas é um recado de Deus. Deus usando a minha boca para vocês nessa noite, amém? A gente necessita, amém? A gente necessita, sim. Mas quando a gente chega a um estágio com Deus, certas coisas já não, sabe? Já não nos aborrecem mais. E aí eu dizia essa semana: é tão interessante como Deus sabe trabalhar na nossa vida. E geralmente Ele trabalha com cada um de nós numa passagem chamada deserto. Num caminho chamado deserto. Porque quando a gente está no deserto, a tendência é a gente buscar mais a face de Deus. Quando a gente está passando por experiências, vamos dizer assim, ímpar, a tendência é nos derramar aos pés do Senhor. Mas quando a gente está tudo, vamos dizer assim, já que a gente está falando das tendas, das estacas, as estacas estão um pouco folgadas, e o Senhor está dizendo: reforcem as estacas. É tempo de preparação. Aumentem as tendas. E às vezes quando a gente lê essa palavra, não que essa palavra não seja para isso também. Quando fala em tenda, a gente já pensa logo: é para aumentar a igreja.
É para a gente, né? Uma nova construção de igreja, um novo aumento da igreja. Amém. Essa palavra também está designada para isso aqui. Mas nesse momento em especial e em específico, hoje, Deus ele quer falar com a igreja, eu e a igreja, você. Quando ele manda aumentar as tendas, o que você tem hoje é muito pequeno para o que Deus está preparando para você. Então hoje a minha tenda, a tua tenda, ela já está pequena. E o Senhor está mandando que a gente estenda a nossa tenda, estenda o nosso conhecimento. Mergulhe mais, faça mais, ame mais, se alegre mais. É isso que o Senhor está querendo falar conosco. Vocês entendem? É algo porque hoje é ceia. Estamos trazendo a lembrança, a memória, todo o sacrifício de Cristo. Mas existe uma preparação de um caminho. Aumente a sua tenda. Eu vou ler novamente. Aumente a sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda. É como se a cortina tivesse... Dá uma olhadinha para cá. Eu não vou derrubar não, meu Deus. É como se a cortina tivesse... Assim, ó. Dá para ver daí? Dá para ver? Amém? Vocês aí de trás, dá para ver? É como se tivesse assim a cortina. E Deus estivesse dizendo... Estique, estique. Deixa ela toda esticadinha, para que não haja nenhuma brecha. Aleluia, glória a Deus. É algo revelador, o livro de Isaías. É algo que quando a gente começa a ler e estudar, o Senhor traz uma revelação dentro de uma palavra profética para a tua vida. E o Senhor manda te dizer nesta noite, nesta hora, que aquilo que você tem hoje é pequeno para algo grande que Deus vai colocar nas tuas mãos. Aleluia, por isso que é necessário a gente fazer algo que Deus está mandando a gente fazer. A estrutura ainda não está preparada. A gente às vezes pensa que a estrutura está preparada. A nossa estrutura, ela não está ainda preparada para aquilo que Deus tem para colocar nas suas mãos. Poderia trazer exemplos nessa noite, exemplos nessa noite. Mas, se o Senhor falou no teu coração, se você tem promessa de viajar para o exterior, e Deus disse, está chegando o tempo, comece a viver por fé e crer que Deus está falando e revelando ao seu coração, e comece a preparar o caminho para isso acontecer. E o que é que eu vou fazer? Além de orar, corra. Vá-se embora tirar seu passaporte. Não tem promessa de ir para o exterior? Aí se a promessa chegar hoje, você está pronto? Não, não está. Por que você não está pronto? Porque eu não acreditei e não fui tirar o meu passaporte. Estou dizendo algo grande porque Deus está falando coisa grande hoje aqui para a igreja. Hoje eu não estou falando de bicicleta não, hoje eu já estou falando de passar, Jesus, ir para Israel, ir ali na Europa, nos Estados Unidos. Eita glória! Pastora, a senhora nem sabe a situação que está a minha vida. Deus não está perguntando isso não, nessa noite não. Deus está dizendo que você prepare o caminho da sua vida, da sua tenda. Comece a esticar essa cortina para não deixar nenhuma brecha para aquilo que Ele prometeu para você, para a sua vida. Quando chegar, você está pronta. Como a noiva fica pronta. Tem aquelas noivas, né, que são exceções, né? Que elas não têm um juízo muito no lugar. Que marcam um casamento às 19 horas, aí chega 21, 22, né? Com 2, 3 horas de atraso. Mas com Deus, a coisa é toda certa. Se Ele marcar 19, a noiva já tem que estar lá às 18, uma hora antes, toda pronta. Por quê? Porque o noivo já está na igreja faz tempo, esperando a noiva. Aleluia!
Isso é espiritual. Estou trazendo um paralelo para vocês entenderem, mas é espiritual. E Deus, Ele está requerendo mais, sempre mais da gente. Então começa a ficar pronto. Qual é a tua promessa? É um carro? É um carro. Amém. Glória a Deus. Quem tem promessa de receber um carro? Amém. Glória a Deus. Amém. Tirou a carteira? Não. Por que não tirou ainda? Porque o dinheiro não chegou. Começa a orar. Porque aquele que é fiel para te dar o carro, ele é fiel para mandar o dinheiro para você também tirar a sua habilitação. Ele não dá as coisas pela metade. Ele não faz uma festa pela metade. Se ele diz, vai haver uma festa de casamento. Eita, meu Deus. Todo mundo lá, nas bodas de Caná da Galileia. Uma festa de casamento. Não era uma festa de casamento ali? E o que aconteceu naquele local? Acabou o quê? O vinho, que significa, acabou a festa. Acabou o vinho, naquele contexto, acabou a festa. Mas para ele não acabou. Pelo contrário, ali estava começando o primeiro milagre dele, dentre tantos milagres que Jesus fez. Deus, Ele quer ser milagre na sua vida. Deixe Ele entrar para ser milagre na sua vida. Deixe Ele entrar para Ele fazer diferente na sua vida. Aleluia. Para alguns milagres precisamos preparar alguns caminhos. E eu disse, meu Deus, tem tanta coisa para a gente falar e relatar sobre caminho. E o Senhor trouxe a revelação de 2 caminhos para eu falar essa noite aqui para vocês. O primeiro caminho foi um caminho aonde João Batista, lá em Mateus 3, João Batista, ele foi preparado para preparar o caminho para Jesus. Veja que sempre alguém prepara um caminho para a gente. Para eu hoje estar aqui, alguém preparou o caminho para eu chegar aqui. Para você chegar aí, também alguém preparou um caminho para você chegar aí. Vocês estão entendendo? Jesus, ele ia chegar ali no Rio Jordão. Mas antes de chegar ao Jordão, era o momento de João Batista preparar o povo, preparar o caminho e dizer que o Messias viria, que estava chegando. E ele preparou. João Batista é aquele. Vou lembrar vocês quem é João Batista. João Batista é aquele cara simples, que andava às vezes de pé descalço, às vezes com a sandáliazinha amarradinha da época, usava uma roupa que era feita de pelo de camelo. Veja quanta coisa simples. Usava um cinturão na cintura. Aí você poderia dizer, claro, né, pastora, cinturão é na cintura. Cinturão é na cintura, mas tem gente que usa cinturão fora da cintura. Quando a Bíblia diz que ele usava um cinturão na cintura, é porque estava significando ali que aquele cinturão na cintura era um poder, assim, estou equilibrado, estou alicerçado, estou seguro, algo espiritual também de Deus. Olha, tudo na Bíblia, Deus, ele tem uma resposta e uma concatenação, uma junção. E esse João Batista era aquele cara que fazia dieta sempre, comia gafanhoto e mel silvestre. Com certeza o gafanhoto tem muitas propriedades nutritivas, porque o cara não morreu, o cara ficou vivo só à base de gafanhoto e mel silvestre. E o mel, também ali, né? Feito pelas abelhas, ia na colmeia, um apiário, pegava o mel, comia, tudo saudável e tudo muito simples. E era um homem de Deus, no qual tinha algo a ser feito aqui na terra. Você também é alguém especial que tem um propósito para ser feito aqui na terra. Naquele momento era um caminho no deserto. Aonde João Batista estava, ele estava no caminho, no deserto
da Judéia, e ele pregou, ele evangelizou, ele ministrou por um tempo de 6 meses. E depois que ele fez todas aquelas ministrações, foi para o Rio Jordão, batizava o povo nas águas. E depois, naquele momento, chegou quem? Depois de tudo isso, desse preâmbulo que eu fiz aqui para vocês, chegou Jesus. Ele não estava revelando, ele era profeta. Ele estava dizendo que vai chegar um sim. E chegou, Jesus chegou. O caminho foi preparado para Jesus naquele contexto. Mas depois teve outro caminho que foi preparado. Foi o caminho que Deus preparou para mim e para você através do caminho de Jesus Cristo. O caminho de Jesus Cristo, a gente sabe que ele viveu 33 anos. A gente sabe que o tempo ministerial dele só foram 3 anos, de 30 a 33 anos, 3 anos só 3 anos, porque até 29 anos, quase 30 anos, ele estava no anonimato, não estava conhecido, vamos dizer assim, e começou a trajetória de milagres, de aparecer, de ser notado aos 30 anos. Por que tudo isso? Porque precisou ter um caminho, para que nesse caminho Jesus chegasse aonde ele chegou, para que nós pudéssemos usufruir deste caminho. Vocês estão entendendo que para tudo tem um caminho que a gente precisa caminhar? E muitas vezes desse caminho, muitas vezes, a gente passa por um deserto. Na Bíblia, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler, a gente começa a entender que existe deserto. E deserto a gente também diz que não é um lugar muito bom, mas deserto é um lugar bom, porque a melhor escola de profeta se chama deserto. Sabe aquele momento que você está com muitos amigos, muitas amizades, e Deus ele vai permitindo que essas amizades se afastem um pouco de você, e você fica um pouco sozinha, e aí você faz, meu Deus, o que é isso? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder, a gente faz tudo com a oração, né? Aí o Senhor vai e revela o seu coração, é porque eu quero você num momento de um caminho a sós comigo, para poder ter um amadurecimento maior. Porque senão, você sempre vai ter uma muleta. Quando uma pessoa quebra uma perna, não precisa de uma muleta, né, para poder andar, porque senão não consegue andar. Não estou falando da cadeira de roda, estou falando da muleta. A cadeira de roda é outra história. De uma muleta, e às vezes essa muleta é uma pessoa que está ao nosso lado o tempo todo, nos carregando. E Deus chega um momento que diz, eu quero que você passe por esse caminho comigo. A gente diz só, mas é comigo, com Ele. E às vezes a gente faz, Deus, eu estou me sentindo tão sozinha. Não é solidão, presta atenção. Não é solidão, não é tristeza, não é isso, de jeito nenhum. É um caminho de experiência com Ele. Porque quando a gente está no caminho de experiência com o Senhor, Ele começa a nos trazer revelação. Ele começa a dizer, eu quero que você faça dessa maneira. Eu vou lhe colocar em alguns lugares, em algumas situações, que é para o meu nome ser glorificado através da sua vida. Vocês estão recebendo o que Deus está falando para você? Que Deus vai colocar vocês em alguns lugares diferenciados, lugares de destaque. Isso é fácil? Não. Sabe por que não? Porque é responsabilidade. E tudo que gera responsabilidade dá muita adrenalina. A gente fica, na verdade, assim, Deus me ajude. É muita responsabilidade. Aí o Senhor fala para você nessa noite, mas eu quero dar esta responsabilidade a você. Eu quero fazer isso na sua vida. Eu quero que você passe por outro caminho. E Ele começa a falar ao nosso coração, e a gente começa a entender que Deus, Ele tem realmente algo
grandioso para colocar nas nossas mãos. Amém? Adequar a nossa vida na vontade de Deus. João Batista, no momento dele, ele pregava arrependimento dos pecados. Ele gritava, na verdade: arrependei-vos. Está escrito assim na Bíblia: arrependei-vos. Já é hora de identificar qual é o pecado que você está carregando e está tornando ele até de estimação, íntimo. Um pecado que se tornou íntimo e que você já nem declara mais que ele é pecado. Até nas suas orações, quando vai pedir perdão, esse daí você já nem fala mais, porque esse daí já ficou, está entendendo? Já se acostumou. E é onde Deus está dizendo: acorda, igreja, acorde, se prepare, comece a ter preparação, reforce as suas estacas. Estaca, a gente lembra de firmamento, estaca, a gente lembra de uma coluna. Se essa coluna não tiver muito, eu vou fazer algo aqui só para a gente entender. Se essa coluna, estaca sempre é madeira, né? De madeira, por isso que usou aquele termo, porque era um termo daquela época. Se não tiver um cimento bem colocado, quando a gente der uma balançada, vamos supor que tivesse mole, né? Quando desse uma balançada aqui, ia acontecer o quê? O teto todinho ia balançar junto. E dependendo da balançada que eu desse aqui, o teto poderia desabar. Vocês estão entendendo o que é que Deus está querendo dizer? Firmar os pés, colocar mais cimento aí nessa coluna, para ela não cair. Essa coluna é você. Essa coluna sou eu. O Senhor está dizendo: firma mais os pés. Se é necessário botar mais um pinguinho de azeite, coloca mais azeite. Coloca mais oração, coloca mais jejum, coloca mais leitura da palavra. Começa a entender que Ele tem o controle da situação da sua vida. Mas comece a entender também que para tudo há uma contrapartida. Vou trazer um exemplo para vocês. Quando a gente vai fazer um projeto, vamos supor que a gente fosse fazer um projeto com algum órgão público. Existe uma contrapartida na qual você tem que entrar com a contrapartida. Se for financeiro, vamos supor, vou dar um exemplo bem básico. R$100. Aí o órgão vai entrar com R$80 para esse projeto ser realizado na sua empresa, na sua ONG. Mas você tem que entrar com os 20%. Se chama contrapartida. Você tem que dar alguma coisa para a coisa acontecer. Eu fiz um projeto de uma lei que veio para todo mundo que trabalhava na parte de eventos, e veio do governo federal, que foi repassado para o governo municipal, que foi repassado para nós que trabalhamos com eventos, com músicos, né, durante a pandemia. E foi um projeto que, nesse projeto, a gente teve que entrar com a contrapartida. Era um projeto financeiro, no qual a gente assinava, vinha um financeiro e a gente tinha que dar uma contrapartida. A contrapartida não era financeiro, a contrapartida era no meu caso, né, eu disponibilizar o local para o evento acontecer, e eles vinham com o financeiro. Vocês estão entendendo? Era uma contrapartida. O que é que tudo isso tem a ver aqui? Tudo. O Senhor, Ele tem um projeto grande pronto para colocar nas suas mãos. E Ele está querendo que você entre com a sua contrapartida. E a sua contrapartida é você, eita Jesus, ajustar os pés. É você ficar mais crente. É você ter mais fé. Essa semana, aí uma pessoa falou comigo no celular e disse: pastora, eu perdi a fé.
Eu disse, sangue de Jesus tem poder. Porque quando a pessoa perde a fé, praticamente perdeu tudo. Sim ou não? Eu vou orar para que Deus restaure a sua fé. A gente não pode perder a esperança. A gente não pode perder a fé. Porque justamente a nossa contrapartida é essa. É a nossa fé em Cristo. Como é que você não tem certeza da salvação? Eu às vezes me deparo com algumas pessoas que dizem, e você tem certeza da sua salvação? Eu disse, claro que sim. É lógico que sim. O que é que a Bíblia diz? Para ter a salvação, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Se arrepender dos seus pecados. Amém? Largar os pecados. Amém? E tereis a vida eterna. Está escrito na palavra, eu creio, e eu sei que vocês creem, que está escrito na palavra. Então a gente tem certeza da nossa salvação, mas a gente sabe que até o caminho da salvação, até chegar à salvação, aliás, tem um caminho, e esse caminho é o que eu estou caminhando hoje, é o que vocês estão caminhando, nós estamos caminhando. E Deus é tão bom que chega e diz, reforcem as estacas, comecem a se preparar, porque é tempo de preparação. Tem muitas pessoas despreparadas. A gente passou pelo auge da pandemia, do Covid-19, e a gente pôde ver quem era crente de verdade, quem estava com fé em Deus, e quem entrou em desespero total. Porque quem tem fé, quem crê no Senhor, fica segurado ali na rocha, fica seguro na rocha. Haja o que houver, eu estou com o Senhor. Foi louvado aqui também, né? Até na morte. Nessa hora o pessoal se cala, né? Nessa frase a gente não fala não, né? Né? Como é o refrão? Que até na hora da morte... Como é? Até na hora da morte devemos ser fiéis. Fiéis a Deus. E ser fiel a Deus é ter fé. É onde todo mundo está lhe chamando de louco. Esse cabo é doido. Essa mulher está normal de juízo, não. Como é que ela está crendo num negócio que nem aconteceu ainda? Aí eu escutei um testemunho hoje de um pastor renomado. Não vou fazer propaganda dele aqui, não. E ele dizendo que Deus deu uma visão a ele, dele alugar uma sala grande. Aí ele foi para alugar a sala, sem dinheiro nenhum. Mas Deus tinha revelado a ele, trouxe uma revelação para ele. Aí ele foi para alugar a sala. E ali ele disse, eu vim alugar a sala, mas me dê um tempinho que eu vou conseguir o dinheiro, que eu estou sem o dinheiro. Eu disse, meu Deus do céu, Jesus, é muita fé. E quando ele estava ali na negociação, aí Deus falou ao coração dele, essa sala ainda é pequena para o negócio que eu vou colocar nas suas mãos. Alugue a sala vizinha. Como assim? Eu não estou com dinheiro nem para alugar a primeira sala. Jesus, quanto mais para a sala vizinha. Ele dizendo a Deus. E o Senhor disse, você crê em mim? Você crê em Deus? Você crê que Deus ele é fiel para fazer muito mais do que isso? E ele disse, creio. Isso era ele dizendo que estava conversando com Deus. E Deus disse, então creia. Aí ele disse que logo depois, no outro dia, ele em oração, mas fez o que Deus mandou, sem um tostão. Porque Deus estava querendo que ele passasse por aquele caminho, para saber onde estava a fé dele, para ser um preparo para algo grande, que Deus iria colocar na mão dele. Recebe essa palavra nessa noite. E aí ele disse, quando chegou no outro dia, apareceu um irmão, uma pessoa, um irmão em Cristo Jesus, do nada. Claro que não é do nada, né, gente? Claro que foi enviado por Deus, né? Mas a maneira dele dizer do nada, força de expressão. O rapaz chegou e disse, Deus me mandou aqui para pagar o aluguel da sala, para ficar pagando todo mês. Aí ele, glória a Deus, aleluia. Aí ele fez, agora só tem um negócio. Ele, o que é? Eu aluguei a outra sala, porque Deus disse que era para alugar outra sala. Ele, isso para mim não é problema nenhum. O cara
pagou as 2 salas e está pagando as 2 salas. Veja que quando Deus faz, quando Deus fala, aliás, Ele faz, Ele se responsabiliza. E aí ele virou para Deus e disse: Deus, agora não tem imóvel nenhum, só tem a sala. O primeiro passo já foi dado. Aí o Senhor disse: confie em mim, eu vou mandar tudo, todos os móveis, os computadores. Aí no outro dia, mandou outra pessoa, que disse: como é que vai ser aqui? Ele disse: pai, um móvel tal, pronto, contrata um arquiteto, veja aí, eu vou pagar o arquiteto, os móveis que forem necessários, oh glória, para mobiliar as 2 salas eu pago. Sabe por quê? Porque Deus levanta pessoas com estrutura financeira para lhe abençoar e para me abençoar. Por isso que Ele está dizendo: é tempo de preparação, é tempo de reforçar as estacas. Você crê nessa palavra? Eu creio, você crê? Terminou ainda não. Aí ele disse: agora faltaram os computadores. E aí disse a Deus: mas Deus, são 16 voluntários. 16 voluntários ali, precisam de 16 computadores. Isso é uma obra cristã. Mas eu não vou fazer propaganda da pessoa. E aí disse que Deus levantou outra pessoa que chegou. Olha, Deus me incomodou para eu dar a você quantos computadores fossem necessários para o negócio movimentar. Eles são 16. Ele, sem problema, qual é a marca? De quantos, não sei o que, giga, barará, barará, bererê. E disse, e o cara foi e comprou. Amém? Não é problema nenhum não. Se você está aí planejando seu casamento, não tem nem o bolo. Deus manda alguém para mandar o dinheiro, eu vou dar o bolo, eu vou dar o vestido, eu vou dar o móvel, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. E começa a fazer tudo e você começa a receber de Deus. Você começa a entender que é Deus que está por trás disso. Por isso tem um caminho, por isso existe um preparo. Tudo tem uma preparação. E aí quando eu estava lendo, o Senhor estava dizendo: diga à igreja que para tudo tem uma preparação. Eu não vou dar um negócio assim sem a pessoa estar preparada. Ela tem que estar preparada, ela tem que entrar com a contrapartida dela, que é a fé em mim. Eita Jesus. Paul Young Cho, um pastor com vários livros, e um dos seus livros, ele dizia que estava preparando o caminho para o milagre dele chegar. E aí eu peguei e trouxe isso para aqui para a gente. Eu acredito que vários de vocês já devem ter lido pelo menos um livro, né, dele, que ele tem vários. E ele dizia isso: estou preparando o caminho para o meu milagre. Parece um negócio meio estranho, né? Essa frase, não parece? Mas ela não é estranha, ela é real. Eu estou me preparando sim para algo grande que Deus me prometeu. Já estou me preparando. Amém? E aí você começa a dizer isso para Deus também. O que é que Deus prometeu para você? Quais são as promessas nas quais Deus disse que vai fazer na sua vida? Se você vai ser um levita, um cantor, uma pessoa que Deus vai colocar, né, para cantar, para louvar, para adorar a Deus em vários lugares, começa a preparar tua voz, começa a preparar ensaiando, começa a preparar. Você que sabe, você e Deus é a sua contrapartida. Você que vai saber. Aí uma pessoa essa semana também disse: pastora, eu perguntei, qual é o seu chamado? Deus já lhe revelou? Ela disse: já, é pregação. Eu até ri, né? Jesus, que delícia. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Aí eu digo, entre com a contrapartida. Qual é a contrapartida? Estudar Bíblia. Estudar Bíblia. Ler livros cristãos. Escutar ministrações dentro daquilo que você quer ministrar. Se hoje eu estou trazendo uma ministração em cima de Isaías, que é tempo de preparação, aumentar as tendas.
o caminho. Então a gente começa a estudar tudo que está, você está entendendo? Um leque para que a gente entenda o que Deus quer falar conosco. E a revelação vem do céu. Deus, Ele traz a revelação. Essa contrapartida nunca será minha, nem nunca será sua. Falar em línguas é o único dom que a gente pode falar em línguas a hora que a gente quiser. E tem pessoas que se equivocam, acham que tem que vir uma unção especial do céu para falar em línguas, para orar em línguas. Não. Orar em línguas você ora o tempo todo. Já está lá, Ramachuri, Andaramanalabaxéria. É o único dom que você controla. É o único dom que você fala, que você ora. Cara de espanto, falta de leitura. Lê a palavra. Profecia, eu posso profetizar agora uma profecia do céu? Eis que te digo, Deus me revelou agora assim, assim, assim. Só se Deus me revelar. Só se Deus me revelar de cima para baixo. Visão, só se Deus me der uma visão. Aí Deus agora me dá uma visão, estou vendo 2 anjos ali fora. 2 anjos, é uma visão. Eu estou vendo o Senhor trazendo uma bandeja, não é? Uma cirurgia, tal. Uma visão, uma revelação. Deus é que traz para nós. Mas o dom de línguas é o dom que é dado a vocês, a mim e a você. E você usa ele o tempo que você quiser, a hora que você quiser. E quem não está usando, está perdendo o seu tempo, porque era para você estar justamente entrando com essa contrapartida, está orando em línguas, e o Senhor está recebendo de você. Ele não lhe deu? Não é? Ele não lhe deu? Então comece a utilizar. A gente começa a orar e pedir a Deus tantas coisas. Senhor, me dá dom de visão. Não é assim? Me dá dom de revelação. Aí quando Deus dá uma revelação a você, você fica com medo de entregar. Não é assim? É assim. Por que está com medo? Porque é forte. Porque mexe com a estrutura. Não é todo mundo que entrega recado de Deus, não. Recebe o recado de Deus, vê mesmo. Recebe o recado de Deus, porque profeta é assim, né? Recebe o recado de Deus. E quando é na hora para dar o recado, meu Deus, a gente faz um arrudeio, coloca um bocado de palavra bonita, podendo chegar logo tipo JB. JB é João Batista. Tipo João Batista e dizer: arrependei-vos. Comece a entender que é momento de se arrepender, de arrependimento de pecado. Junte os pés. O Senhor, Ele tem algo a mais para lhe dar. O recado dói, mas a gente entrega, porque a gente só é o quê? Um carteiro. Carteiro não entrega uma carta, recebe uma carta. Me dê, meu amor, rapidinho aí, sua Bíblia. Depois você abre de novo. Aqui está, recebi a carta. Eu sou a carteira. Estou com a carta, aí eu vou entregar esta carta. Eu apenas estou entregando essa carta. O conteúdo que tem dentro dessa carta pertence a você, não pertence a mim. Vocês estão entendendo? Então, quando Deus der revelação, visão, o pertencimento não é seu. Você vai entregar a quem é de destino, porque a gente só é o carteiro, a gente só entrega a carta, a mensagem. Amém? É como a palavra de Deus, a gente ministra a palavra, mas quem faz a obra, quem está fazendo a obra agora, nesse instante, na sua vida, é o Espírito Santo de Deus. Poderia ser qualquer pregador, qualquer pregadora aqui nessa noite. Mas o Espírito Santo, Ele é único, é Ele quem faz. Vocês observam que às vezes tem uma ministração sem tanto alarde, uma ministração boa, porque a palavra de Deus é abençoada, amém? Mas uma ministração sem tanto alarde, sem tanta coisa, quando a gente vê uma vida para Jesus, 2 vidas para Jesus, não é assim? E às vezes você faz uma ministração que não sabe se o céu desceu, se a terra subiu, se não sabe, mas que tinha anjo de Deus, amém? E nenhuma vida veio para Jesus. Quem faz a obra é quem? O Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo? Essa contrapartida de Deus é algo que o Senhor, Ele faz na nossa vida.
Mas eu quero deixar também em Isaías 40, o verso 3, para dar respaldo à nossa ministração. João Batista, ele foi anunciado pelo profeta Isaías. Veja, a gente está em cima do livro de Isaías. Falei um pouquinho sobre João Batista, né? João Batista, ele é do Novo Testamento. Amém? Junto com Jesus Cristo. Isaías era profeta messiânico, antes de Jesus. Inclusive, vou trazer aquele lembrete, que eu acho que vocês também já sabem, só a nível de lembrança. Isaías, ele profetizou 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Isaías profetizou que viria um João Batista que prepararia o caminho para Jesus preparar o caminho para a gente. Isaías capítulo 40, verso 3. Ouçam, estou escutando uma voz que clama: preparem um caminho para o Senhor através do deserto. Preparem um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Quando ele está falando aqui, quando Isaías está profetizando, Isaías, ele era profeta, amém? Profeta messiânico, e ele era escriba, escrivão, o cara que escrevia, que tinha a facilidade na escrita. Então era massa, porque ele era o quê? Profeta. Ele ouvia o recado de Deus e, eita delícia, escrevia, era muita bênção. E ele acreditou, ele morreu e não viu Jesus. Porque foram 700 anos. Jesus só veio 700 anos depois. A gente sabe isso contabilizando com o período interbíblico entre Malaquias, que foi o momento de silêncio entre Malaquias e Mateus. Quer dizer, do Antigo Testamento, vou falar bem devagarinho para vocês entenderem. Do Antigo Testamento, que o último livro do Antigo Testamento é quem? Malaquias. Não é assim? Aí depois começa o Novo Testamento com Mateus. Aí Mateus, Marcos, Lucas, João. Com Mateus. E tem algumas Bíblias, principalmente as Bíblias mais antigas, que tem uma página em branco. A tua tem? Tem? Que tem uma página em branco. Depois do livro de Malaquias, tem uma página em branco. Aí depois vem o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. E a gente fica sem entender, porque tem, ó, pronto, a de Iveson tem, ó, tá vendo isso aí? Sabe o que significa isso aí? Balança aí, Iveson, olha ali para Iveson, aqui, olha aqui para cá, sabe o que significa isso aí? Momento de silêncio de Deus, aonde Deus silenciou, não usou nenhum profeta, porque Ele já tinha dado todos os recados que eram para serem dados para a humanidade naquele tempo. E ali foi um momento onde Deus disse: o que é que eu vou fazer com essa humanidade? E aí foi que ele pensou e disse: vou enviar o meu único filho Jesus Cristo, para nascer, morrer e ressuscitar pelos pecados desse povo, que é o meu povo, por amor que eu tenho a cada um de vocês. Aleluia. Quando fala em Isaías 40, o 3, quando diz: ouçam, estou escutando uma voz que clama. Em algumas Bíblias de estudo, você vai ver que essa voz que clama é uma voz que clama no deserto. Aí tem uma concatenação com João Batista, que era conhecido como a voz que clama no deserto. Será que o profeta Isaías, o cara era bom? O cara era um profeta escolhido por Deus, aonde no começo ele não sabia nem como fazer, e Deus ensinou tudo a ele. Eu quero dizer a você nessa hora que Jesus, ele está aqui pronto para te ensinar tudo que você precisa saber, tudo que você precisa saber. Deus preparou o caminho para nós através de Jesus. Então eu quero te dizer que não limite
o que Deus tem para fazer na sua vida. Não ponha limite. A gente põe limite na terra, nas coisas. Eu só posso ir até aqui. Opa, se eu passar dali, já estou errada. Então, meu limite é aqui. O mar. Deus colocou limite. O mar só vai até ali. É ou não? Porque senão a gente estava tudo debaixo d'água, né? O mar vai até ali. Deus colocou limite. Quem põe limite em algumas situações é Deus. Mas Deus está dizendo nessa noite a você, para você aumentar a sua fé, não ponha nenhum limite para Deus. Se Deus está dizendo, comece a pensar mais alto. Comece a sonhar mais alto. Comece a acreditar nos seus sonhos. Comece a pedir a Deus aquilo que você quer. Comece a dizer a Deus, Deus, tu sabes, porque Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir de você. Senhor, o meu desejo é esse. Aí você começa a dizer a Deus qual é o seu desejo. Cada um tem um desejo. Um desejo da família restaurada, da família salva, casamento restaurado, filhos que não sejam rebeldes, que não estejam nas drogas, que não estejam na vida errada. E aí cada um tem vários desejos. E você começa a dizer tudo isso ao Senhor. E o Senhor está dizendo a você nessa noite, não coloque limite para mim. Deixa eu atuar na sua vida. Deixa eu fazer aquilo que eu preparei você, fiz você com um propósito aqui na terra. Mas muitas vezes vem algo chamado medo. E o medo paralisa. Você fica paralisado. E nem anda, nem respira, não faz nada, fica paralisado. Então começa a dizer essa noite ao Senhor, Senhor, eu coloco diante de Ti até o medo que às vezes vem na minha vida. Quando Deus manda você avançar, você diz, eu não vou avançar não, esse negócio dá para mim não. Faça, eu acho que eu não tenho capacidade para esse negócio não. Eu acho que eu não estou nem pronta para esse negócio. E Jesus dizendo ao seu coração, avance, estenda, alargue as tendas do seu coração, da sua vida. Aumente a sua fé. João 4:6 diz, eu sou o caminho, isso é Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi preparado esse caminho, e esse caminho que foi preparado, Jesus mostrou que é necessário a gente amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo, esse é o primeiro. O segundo, obedecer, é chegar na presença de Deus obedecendo a Deus. Obedecer sem questionar. Eu não estou perguntando se é fácil ou se é difícil. Eu apenas estou dizendo a você que Jesus mostrou um caminho e nos mostra um caminho hoje, através do amor, um amor incondicional. Quando você precisa amar o seu cônjuge incondicionalmente, independente do que ele está fazendo, do que ele é. Amar os seus filhos independente de qualquer coisa. Amar o seu amigo e o seu inimigo. Eita, que o negócio pesou agora, não foi? Amar, independente de qualquer coisa. Isso é um recado de Deus para a igreja. Obedecer e servir. Sabe quem foi o maior servo? O próprio Jesus. Porque Ele veio para nos servir. Ele veio com uma missão. Deus mandou Jesus para Ele servir a humanidade. E Jesus mostrou como ser crucificado, sepultado e ressuscitado. E por isso que a nossa alegria é Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Vocês podem dar glória a Deus por essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Ele